vamos elevá-los ao alto, agradecendo a Deus, a Jesus, os amigos espirituais, por estarmos aqui nesta casa, nesta manhã, neste domingo festivo, onde viemos, Senhor, para alimentar o nosso espírito. E que assim possa ser feito, através, Senhor, dos ensinamentos que nos serão passados, que possamos abrir os nossos corações, as nossas mentes, para ouvirmos e colocar em prática. E que possamos assim, Senhor, no final da palestra, retornarmos à nossa casa um pouco mais sábios, um pouco mais leve. E assim, Senhor, nós lhe agradecemos por essa oportunidade bendita, por este banquete que nos será servido. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, bom dia. Bom dia. Hoje nós estamos recebendo aqui, olha aí, Bruno Mosman, tá certo? Isso, tá certo. Mosman é um excelente palestrante, ele tem mais de 300 palestras nos últimos 35 anos. Não parece 35 anos. Não, 35 anos. Exagerou. Então eu vou ficar com o que está escrito aqui, 2 anos e meio. Isso. Toda vez do céu aqui. Agora tá certo, né? Ele veio nos agraciar hoje, nós queremos te agradecer muito. Seja muito bem-vindo nessa casinha pequena, mas cheia de amor. Com certeza, eu que agradeço, meu irmão. Obrigado. Senhores e senhoras, amigos e amigas, um bom dia. Bom dia. Paz e bem a todos nós, homens e mulheres de boa vontade. Olha, a casa é pequena, é verdade, irmão, em sua estrutura física, mas eu percebi que eu estou bem acompanhado neste domingo pela manhã. Este nobre irmão que aqui nos alegrou com boas músicas, inclusive não foi combinado. A última que me tocou, ele nem sabia que eu gostava de modão de viola. E sim, ele me tocou aquele rastros na areia. Por isso que eu consegui acompanhar. Muito obrigado, irmão. E por que eu disse que eu estou muito bem acompanhado? Não só o irmão, como também tem o irmão Sérgio, também, que é cantor espírita, a irmã Eloá, que é palestrante, também cantora. E todos nós aqui nesse banquete espiritual, casa lotada. Ó, não importa que é pequeno, o importante é que está lotado. Não é verdade, irmão? E no mundo espiritual assim não se fala. Assim se acredito que 95% aqui estamos nos conhecendo pela primeira vez, correto? Como eu disse, tirando os 2 nobres amigos que eu há pouco tempo atrás tive condições de os conhecê-los pessoalmente. Tenho a de dizer que eu sou espírita desde berço, passando aí por todas as atividades que são inerentes a qual nós as fazemos. Por exemplo, aqui eu vi ao longo dos minutos anteriores as crianças passando para a evangelização infantil, depois mocidade, juventude, cursos, trabalhos, concomitantemente aos trabalhos que desenvolvamos no nosso dia a dia. Está tudo certo. É importante que assim hajamos para a nossa expansão de consciência, para que sejamos cada dia bastante pessoas melhores. Ah, o irmão não disse que eu sou de Osasco, tá? Sou ali natural de Osasco, moro inclusive até hoje lá no bairro da Bebiara, que é divisa com o Jaguaré, divisa Osasco com o município de São Paulo. E que possamos hoje, caríssimos, nessas informações, não alongar-me mais, porque o irmão aqui já trouxe algumas informações básicas, dentro da simplicidade e humildade, quem sabe, com mais uma temática da segunda revelação do Novo Testamento de Jesus, logicamente que sempre atrelada à nossa querida terceira revelação, ou Consolador prometido, a doutrina dos Espíritos, possamos, daquela porta para fora, sairmos um pouquinho melhores do que quando aqui adentramos. E queridos, estou trazendo um tema a qual a sua obra, de onde foi extraída, é uma das que mais eu gosto de trabalhar nas casas espíritas. Por quê? Primeiro, que é de fácil acesso à nossa consciência, a raciocinarmos acerca do que aqui vai ser transmitido, de um dos capítulos desta obra. E, consequentemente, de as colocarmos em prática no nosso dia a dia, que é um grande convite para que cresçamos, ascendamos e empreendamos a reforma íntima. Ou melhor, orar e vigiar como o Ney o Rabi da Galileia, aqui com a ajuda da IE, e a nos convidou para que assim fizéssemos ao longo de nossa caminhada evolutiva. Então, acredito que o capítulo e esta obra engrandecerá-nos muito na nossa simplicidade e humildade dentro de nossas limitações, mas principalmente possibilidades de sermos
melhores. Hoje tem que ser melhor que o ontem. O amanhã nem se fala, não é verdade, caríssimos? Então é um grande convite desta obra e deste capítulo. Qual é a obra? É aquela conhecida por nós pelo Evangelho segundo o Espiritismo, inclusive ela está do ladinho na nossa mesa principal. É uma obra, caríssimos, composta de 28 capítulos. Olha que, como não é coincidência nada neste universo. Como eu cheguei cedo, estive aqui acompanhando a abertura dos trabalhadores, em uma das leituras caiu ali uma missão do 28º capítulo, 5, coletânea de preces espíritas, construídas pelo querido Allan Kardec e Hippolyte Léon Denisard Rivail. E dentro dos demais capítulos do primeiro 27º, vamos falar de capítulos e sub-itens. Estaremos um pouquinho ali após o início desta obra. É o capítulo 7, lá das bem-aventuranças. Aqui nós temos como título principal, Bem-aventurados os pobres de espírito. Vamos trazer aqui todos os itens, logicamente resumido em alguns tópicos, para que busquemos entender o que Jesus, o meio Rabi da Galileia, quis nos afirmar que deveríamos assim esforçarmos para que o sejamos no nosso dia a dia. Repito, humildade e simplicidade. Porque aqui todos nós somos simples, humildes, trabalhadores que esforçam-se para cumprir com as suas formações reencarnatórias. Está tudo certo. É o grande objetivo deste conteúdo que aqui nós estaremos trabalhando a partir deste momento. E por que não trazer o contributo do nobre apóstolo Mateus, sim, lá no capítulo 18, itens de 1 a 5, para que elucide ainda mais o tema mestre que nós estamos trabalhando. Vem assim nos afirmar Mateus, caríssimos. Por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando assim o menino, o colocou no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrarei no reino de Deus, no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, maior há de ser no reino dos céus. E aquele que receber o meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, naquele momento, é a mim mesmo que recebe. Ao longo dos próximos slides, nós vamos trazer imagens das crianças, alguns pontos que nós poderíamos já buscar o entendimento de que o que será que Jesus quis dizer fazendo essa comparação. Bom, olha as crianças quando adentraram alguns minutos atrás a esta casa, que irão participar dos estudos e das atividades inerentes às suas respectivas idades. Elas não são como nós, os adultos, vamos se dizer assim, com a consciência pesada do que nós ali eclode em nossos espíritos imortais aquilo que não cometemos no pretérito, muitas vezes em prejuízo de outras pessoas, até mesmo coletividades, nesta ou nas muitas outras moradas da casa do Pai, como mesmo Jesus assim afirmou que existe nesse imenso universo. Então, nas primeiras idades não existe o orgulho, não existe a vaidade, a arrogância, a prepotência, é a alegria. Brigam em questão de instantes, voltam a ser amiguinhos e amiguinhas. Tantas outras mais aqui, situações poderíamos citá-las, mas queríamos adentrar nos slides subsequentes para que compreendamos essa comparação de Jesus. Então não temos dúvida, sim, é o que nós neste momento de guerras, corrupção, mentira e tantas mazelas que ainda ocorrem neste orbe, estamos nos desafiando para que não nos contaminemos e possamos, acerca daqui desta casa, Fraternidade de Luz, a qual se estou vindo pela primeira vez, receber esses conteúdos transcendentes, a qual, em uníssono com a cúpula espiritual da casa, os trabalhadores encarnados e os voluntários que aqui à frente venham, possamos melhorar-nos a cada dia que passa.
Sim, é os primeiros pontos que já podemos depender deste convite de Jesus a acelerar as crianças, a esses que deverão um dia atingir a perfeição relativa à condição de criaturas. Não absoluta, não é verdade, caríssimos? Porque só Deus, o Pai, a fonte criadora, pode obter. Nessa obra, capítulo 13, tem 4, a falange do Espírito da Verdade, tanto nos afirma, junto a Allan Kardec, da escala progressiva dos mundos aumentados, que todos nós inexoravelmente haveremos de eras atingidas. Mas eu desejo para mim, e para todos vós, e para estes que não enxergamos mundo espiritual, na quarta dimensão, na erraticidade, que possamos acelerar esse processo em nosso dia a dia, dentro de nossas capacidades. Então, é esta a pergunta que vem ao encontro desses comentários iniciais que nós estamos aqui realizando. Falei há pouco, a criança não é orgulhosa, não tem preconceitos, lógico, não opine. A codificação kardeciana, caríssimos, afirma-nos que o espírito não tem sexo. Ah, mas aqui eu estou vendo uma mulher, aqui tem um homem. E aí, como fica isso? Século XXI, terceiro milênio, um dia, acredito, afirmo-vos, não mais ocuparmos-nos de corpos físicos, de corpos espirituais, que é o que nos liga ao nosso espírito eterno, de sermos luz transcendente onde quer que nós estejamos. Assim sendo, não devemos ter preconceito por qualquer situação que ainda exista neste orbe, porque tudo é transitório, passageiro, tudo passa, já dizia Chico Xavier, as nossas consciências. Toda vez que estejamos preconceituando algo ou alguém, estamos nos apequenando espiritualmente. Pergunto esta proposta da fraternidade de luz a cada um de nós, com as portas abertas toda vez que aqui nós adentramos? Não é, na verdade, caríssimos. Assim não sendo, busquemos em compreender que cada um está num degrau evolutivo moral e intelectual, dentro dessa possibilidade que cada um de nós, diferentes sim que o somos, vamos cumprindo com as nossas obrigações lá na frente, por meio de outras reencarnações neste orbe, ou até mesmo outros, possamos continuar sendo felizes, aparando as nossas arestas do passado e divisando no futuro, a posteriori, não temos que rescindir em erros que ainda estejamos nos cometendo nessa atual encarnação e que tanto nós já o cometemos no pretérito, no passado. Elas não se importam com títulos de riqueza ou status social. Lógico que não. Basta que coloque aqui 20 crianças diferentes que não se conheçam, das mais ricas às mais pobres. Farão a mesma atividade, que é brincar, sorrir, dar risada, cair, se machucar, chorar. Não é verdade, caríssimos? Soltemos as crianças aqui que estão na evangelização nesse momento, que é só o que nós veremos. E que bom que assim o é. Então, é mais um convite à nossa reflexão deste tópico. Não guarda mágoa por longos períodos. Brinque e se diverte com inocência. Não faz nada com segundas intenções. Não se julga superior aos colegas. Olha, como é bom quando nós estudamos, temos a oportunidade de ver as obras complementares pós-codificação kardeciana, ou seja, principalmente do início do século XX até o prezado momento. Em muitos orbes, caríssimos, acreditem, não mais é necessário a infância. Não é necessário. Orbes mais evoluídos em moral e intelecto, em estrutura física e energética dos seres ali em experiência evolutiva, semelhantemente ao nosso período aqui de 18 e 20 anos, lá eles já voltam em suas experiências evolutivas do mundo espiritual para continuarem suas caminhadas evolutivas. Imaginemos isso em nossas vidas. Que não quer acelerar esse processo, não é verdade, caríssimos? Porque, cá para nós, é lindo tudo isso que nós estejamos ouvindo, vendo e divisando e interagindo com as crianças. Mas cá para nós, quanto tempo perdido nisso para o nosso espírito imortal dentro da condição de sermos alunos do universo. Por isso, o convite sempre da codificação kardeciana
potencializemos, aceleremos o nosso processo dentro de nossas possibilidades e limitações, começando em casa, depois com as pessoas desconhecidas ou conhecidas nas ruas, no ambiente profissional, nas atividades religiosas. Daqui a algumas horas no mundo espiritual, onde o corpo físico repousa nas camas e em seus quartos para recompor as energias e encarar um novo desafio encarnatório no dia posterior, e os nossos espíritos aldivangues e caríssimos desdobram-se para o mundo espiritual. Nenhum espírito fica ao lado do corpo físico nos 7 dias da semana e em 6 a 8 horas em média, a qual o corpo precisa recompor as suas energias. Não. Olhe as obras de André Luiz, nem à toa que eu entrei nesse assunto das obras complementares. André Luiz, em seus primeiros estágios, como ali estagiário no mundo espiritual, junto aos instrutores, em alguns momentos ele questionava: quem é que lhe cerca aquele cordão prateado junto aos demais que estão em atividade? Aí vinham os instrutores: este ser, neste momento, o seu corpo físico está repousando, recompondo as energias, o sono, mas o espírito está em atividade, estudando, trabalhando, porque esforçando-se para tal, ele assim está, manhã, à tarde e à noite. Assim sendo, qual é o resultado mesmo dessa equação? Os nossos esforços que os empreendamos de manhã, à tarde e à noite, no campo da moral e do intelecto, para que cresçamos, ascendamos em prol dos mais necessitados, reverberarão nas nossas ações no mundo espiritual, não perdendo tempo, não ficando nossos espíritos estacionados, não nos vinculando com os ditos ignorantes, desequilibrados ou obsessões, nomenclaturas essas que nós conhecemos ao estudarmos a doutrina dos espíritos. A cada um conforme suas obras, afirmou Emílio Rabi da Galileia. É dando que se recebe, façamos e empreendamos ao próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Quem aqui já ouviu de forma direta nas exposições ou nos cursos que a casa aqui nos oferece, para que saibamos qual é o eixo do caminho da verdade e da vida do meio Rabi, desse ser que nem originário era o nosso sistema solar, depreende-se que, por tudo que ele fez até agora, até hoje é o ser mais evoluído que passou em todos os aspectos. Então não é extraterrestre que aqui acordou há pouco mais de 2 mil anos atrás? Sim, afirmamos que sim. Caríssimos, está tudo certo, porque este mesmo extraterrestre, no capítulo 3 dessa obra, ele vem nos afirmar: há muitas moradas na casa do Pai. Isso sem falar nos contatos de Allan Kardec na Revista Espírita de 1858, que faz parte dos esforços desse querido codificador. São 12 edições ininterruptas de 1858 a 1869, 12 anos de estudos, de intercâmbio com os seres aqui deste orbe, como também os de fora deste orbe, sem falar nas obras de Chico Xavier. O universo, caríssimos, convida-nos para que esforcemos um pouquinho mais em vista do que já estejamos nos esforçando dentro de nossas possibilidades, da porta para fora desta casa, como também dos nossos lares. Então, estes tópicos fazem com que compreendamos ainda mais este convite desta passagem de Jesus, deste capítulo 7 que nós estamos trabalhando. Existem coisas na vida que aprendemos através do coração espiritual, que transcende o material. A matéria é o reflexo do que já tenhamos construído ao longo dos milênios. Quando o excesso de cultura se une às sombras do orgulho, da vaidade, da arrogância e da prepotência, não damos valor às coisas pequenas, mas muito importantes. É só nos vemos no nosso dia a dia. Mas voltamos ao meigo Rabi da Galileia. Olha ele ali, em ação fraterna, caridosa. Ele convidou-nos para que nós julguemos, que quer que seja, para que nós sejamos julgados pela nossa consciência. Porque afirmam os irmãos espirituais de luz que é ela, essa dita consciência, que cobrarmos-á ações ou ações que não teríamos empreendido ao voltarmos para o mundo espiritual, por meio da morte do corpo físico, da desencarnação.
O que aconteceu mesmo com o espírito de André Luiz nas primeiras décadas, lá, nas primeiras obras mediúnicas, junto a Francisco Cândido de Xavier, no século XX, o que mais o cobrou mesmo, nos aproximados 8 anos, em comparação com o nosso tempo terrestre, onde ele teve que ficar se depurando consciencialmente nas ditas regiões de sofrimento no umbral, ou nas zonas umbralinas, a consciência do que ele fez, da porta larga que ele aceitou do mundo, e como é convidativa, na verdade, caríssimos, a porta larga. Mas a porta larga é o ter, é o sempre desejar algo mais. Mas tudo que é material fica neste orbe, ou em qualquer uma das muitas moradas da casa do Pai. O convite desta casa, do Fraternidade de Luz, é que potencializemos o ser, de baixo para cima e de dentro para fora. Temos condições para tanto? Tenho certeza absoluta que todos nós aqui, os encarnados, sem falar os desencarnados. Então o que nos falta, caríssimos? Raciocinemos a respeito, devemos esse ponto de interrogação neste domingo pela manhã para os nossos lares, e assim haveremos de pensar o que podemos fazer para que sejamos melhores no nosso dia a dia. Voltemos a Mateus. Esse apóstolo ainda vai nos dar mais um contributo que vem ao encontro deste capítulo 7, afirmamos em um dos trechos deste capítulo: aquele que quiser ser o maior, esse seja o vosso servidor. E o que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso escravo. Assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido. Lógico, como o meigo Rabi, um ser transcendente, havendo de querer ser servido por quem quer que seja. Não que não tivesse humildade e simplicidade para tanto, mas não era o que estava nas Escrituras, e que aqui teria que materializar-se, e que a posteriori haveríamos de, em nossas mentes espirituais, levarmos como ponto de reabastecimento de que dias melhores virão, desde que os construamos na nossa simplicidade e humildade, sim, para servir e para dar a sua vida em redenção de muitos. Raramente, caríssimos, eu afirmo isso em um dos nossos bate-papo fraternos nas casas espíritas. Jesus não precisa reencarnar mais neste orbe, não. Porque se ele reencarnasse, deveríamos ou questioná-lo: Rabi, para que reencarnastes aqui, se tudo já deixastes para nós de ferramenta para a nossa ascensão? Porque nenhum mentor espiritual de Jesus, ao longo dos milênios e milênios, desde que ele saiu lá da condição de princípio inteligente até atingir a condição de um Cristo planetário, pôde fazer por ele, como os nossos mentores também não podem fazer por nós. Assim sendo, não há necessidade de que ele aqui materialize neste orbe. Não é ele que materialmente tem que vir para nós, e sim nós devemos retornar a ele. Como assim esforçou-se Francisco Cândido de Xavier até o ano de 2002, com seus 92 anos de idade. O nosso querido Didivaldo Pereira Franco, lá da querida bairro Pau de Lima, de Salvador, Equipamento Espiritual, no ano passado, com seus 98 anos de idade. A lista é vasta do que aqui podemos citar de exemplos. Eles materializaram nos penúltimos slide. Vou deixar-vos o convite a respeito disto, caríssimos, de que somos nós os construtores, os artífices da nova terra, do mundo de regeneração. Não transfiramos para o futuro, como também para o tempo, as responsabilidades que são nossas, para que não choremos, tampouco ranjamos os dentes. O meio Rabi assim afirmou que ao longo dos milênios a humanidade, ainda por ignorância, incorreria por não estar sabendo orar, vigiar e impor na prática as benesses que tenha construído. Não impor no sentido positivo a quem quer que seja, porque ninguém transforma ninguém se não for pelos exemplos, mas sim pela vontade de sermos melhores a cada dia que passa, da porta para fora, aqui do Fraternidade de Luz. Humildade e simplicidade é o convite ímpar desta temática que estamos trabalhando. Mas o que é mesmo ser humilde, Bruno, acerca de tudo que já estejamos desenvolvendo no nosso dia a dia?
a ausência, a eliminação dos nossos esforços para que findemos de uma vez por todas deste orbe o orgulho. Nós, os pouco mais de 8 bilhões de seres encarnados, porque sim, é este o número que os irmãos espirituais afirmam-nos estarem, experienciando em corpos físicos masculino, feminino, não importa. É o reconhecimento das nossas limitações, de sermos consciencialmente devedores do pretérito, mas expansores de luz por tudo que possamos aqui adquirir e construir onde quer que nós estejamos. É não querer ser mais do que se é. Lógico que esse tópico vem pelo lado material, não é verdade, caríssimos? Pelo lado do intelecto e pelo lado da moral. Sim, sempre queremos ser mais. Não nos contentemos com o que nós somos até hoje. Não devemos nos contentar. Mas isso não significa, tampouco quer dizer, que não devemos ser gratos a esta atual encarnação. A Deus por estar nos proporcionando um grupo familiar, um trabalho, uma atividade assistencial. Motivos esses que farão-nos seres brilhantes, transformar-nos em artífices de nós mesmos, não do mundo. Não importa o que o mundo faça, caríssimos. É o convite deste tópico a cada um de nós. Preocupemos-nos em lapidarmos espiritualmente e nossa individualidade não ao trem. Porque nós somos deuses, isso nós podemos fazer o que Ele fez e muito mais. Assim Ele firmou as nossas consciências. Ter a noção correta de nossas capacidades e de nossa situação espiritual. Lógico, e este tópico vem ao encontro do anterior e também dos comentários aqui já realizados. Não nos beligrarmos quando somos contrariados ou criticados. É só que o Chico Xavier nos sugestionava: alguém outrem está tentando lhe desequilibrar, enche a boca d'água e não engula, para que não venha réplica negativa, porque isso contribuirá para a solução de um ou mais problemas, caríssimos? Não. Assim sendo, vamos, a convite de Chico Xavier, se iniciar a nossa alma, para que não emitamos réplica, tréplica, que nada agregue às nossas oportunidades de interagirmos com os nossos semelhantes. Temos mais noção da nossa inferioridade espiritual. Sabemos confiar na bondade e na proteção de Deus, e estamos sabendo confiar pontos de interrogação que aqui poderíamos estar colocando nestes tópicos. Aprendemos a nos controlar mais do ponto de vista emocional. Sim, estamos falando a respeito disso. Apenas adiantamos nos comentários com a ajuda das reflexões dos amigos espirituais o que aqui foi materializado nestes slides. Bondade, humildade, caridade, tríplice aspecto que proporcionar-nos-ão dias melhores e, quem sabe, o acelerar do processo de regeneração a qual todos nós queiramos que seja para o perfeito dos nossos esforços e da consequência que os recolhamos, porque o plantio é livre e a colheita é obrigatória, nos afirmou o Rabi da Galileia. Vamos juntos, caríssimos, não é fácil em nenhum momento, aqui eu disse que é fácil reconstruirmos consciencialmente para que da consciência reverbere em nossos corpos físicos pensamentos e atos realizados. Não é fácil, mas podemos, pedimos para reencarnar. É só que os espíritos que trabalham para Deus nos afirmam: nós pedimos para estar aqui neste momento. Então que façamos valer, porque o amigo Rabi quer que sejamos os trabalhadores da última hora. Um dos temas dessa obra carro-mestre que nós estamos trabalhando do Evangelho segundo o Espiritismo. Será que o irmão Lucas, também apóstolo, pode nos auxiliar em algo? Também dentro do capítulo 7, lá no seu capítulo 14, item 11? Sim, caríssimos, ele vem dizer: porque todo o que se exalta há de ser humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. Sabe por quê? Porque tudo que recebamos de experiência no campo evolutivo é-nos um empréstimo e deveremos devolver consciencialmente a riqueza, os bens materiais, a oportunidade de expansão de consciência por meio dos estudos. Mas, Bruno, então o que é realmente nosso? Nosso espírito e a bagagem que construamos na moral e no intelecto, aonde haveremos de reverberar em qualquer canto deste orbe, sendo satisfeitos e contentes, não externando para o mundo isso, porque isso seria a ausência de humildade, a consciência de que estamos buscando nos melhorar. Até o presente momento, caríssimos, de tudo que
tenhamos aqui construído junto com os amigos espirituais presentes, algo está fora do nosso eixo de execução, dentro da nossa humildade, simplicidade, limitações e potencialidades que todos nós as temos de as empregarmos no nosso dia a dia? Não está. Então, esforçarmos para tanto, de hoje em diante, de tudo que já tenhamos recebido aqui da Fraternidade de Luz, é o que os nossos mentores individuais querem que assim façamos, hajamos, construamos para com os mais necessitados. Não que não sejamos. Alguém tem dúvida que somos? Sim, em muitos dos aspectos. Mas isso não nos engessa, não nos impossibilita de sermos os construtores, os artífices da nova terra, a qual querido Emmanuel, lá na década de 70, no século XX, naquele programa extinto Piga-Fogo da extinta TV Tupi, numa obra intitulada Plantão de Resposta, vem nos afirmar que a terra tornar-se-á de uma forma mais séria em mundo de regeneração ali próximo de 2057. Mas poderíamos nos questionar por que Emmanuel deu essa data, se espíritos que trabalham para a luz não gostam de dar parâmetros de datas, já que tudo depende das nossas ações aqui em estando reencarnados. É para que divisássemos dias melhores e para que também remetêssemos a uma data anterior. Se pegarmos 2057 menos 200, caríssimos, cairemos no número 1857. Essa data é importante para nós, os espíritas? Sim, desde 18 de abril de 1857. Veio a nube o que este ser disse que eu rogaria ao Pai, que viesse o Consolador prometido. O divisor de águas, o libertador de consciências, não de corpos físicos transitórios, passageiros, fugidios. Assim não foi. Então agradeçamos a Emmanuel, que foi mentor de Chico Xavier, e questionemos consciencialmente o que nós, em nossas individualidades, estamos fazendo para que quando chegarmos a esta data, estes que estão ali na evangelização infantil possam gozar dos nossos esforços empreendidos, não do mundo dos nossos. Quem aqui não quer que os seus descendentes tenham dias melhores em comparação aos turbulentos que nós estejamos passando? Guerras, corrupção, mentira, fome, adultério, por pensamento, erro, atos praticados. E a lista extensa que aqui poderíamos citar. E não queremos que os nossos passem por isso. Poderiam lapidar, sim, espíritos se viessem a passar nesta mesma proporcionalidade, sim. Mas mesmo assim, como o amamos, como queremos nos reajustar com esses seres, que em grande maioria foram os nossos algozes do pretérito, queremos que eles concluam de forma mais assertiva suas programações reencarnatórias, assim devemos nos esforçar para que até 2057, mas bem antes, construamos os alicerces da nova terra, do mundo de regeneração, e eliminemos de vez por todas deste orbe, caríssimos, que todos nós temos afirmos em menor medida ou maior grau, ainda orgulho, ainda vaidade, arrogância, prepotência, egoísmo, mas, repito, esforçarmos-nos nesta encarnação para os eliminarmos, para que não reincendamos de ter que os repetirmos, mas não mais há de ser nesta terra. Querida essência Gaia, não, viu, caríssimos? Porque os irmãos espirituais afirmam que não dá mais para ficar em cima do mundo, como tanto ficamos há milênios e milênios atrás, em encarnações outras. É o famoso ou vai ou racha. Se esforçarmos para sermos pessoas melhores dentro de nossas limitações e possibilidades, sim, herdaremos a nova terra. Não é assim que nós temos aquela frase? Os mansos herdarão a terra. Mas se quisermos continuar na mesmice de sempre, desejando negatividade para o mundo como para os que estejam ao nosso redor, aí de forma natural seremos relocados, recambiados a outros orbes das muitas moradas da casa do Pai, e está tudo certo, tudo em frequência energética. Então significa que Deus castiga as suas criaturas? Não! Deus, a fonte criadora, não castiga quem quer que seja. Desde o princípio inteligente vai estagiando o seu processo evolutivo inicial no reino mineral, até nós que estamos no reino nominal. A ninguém a fonte criadora Deus castiga. E nós podemos nos castigar, sim, pela nossa ignorância, pelo nosso postergar para o futuro aquilo que compete hoje desenvolver, estacionarmos em experiência evolutiva. Raramente eu não indico, caríssimos, o estudo de 2 obras para que compreendamos esse intercâmbio entre mundos,
que ocorreu há milênios atrás e está ocorrendo hoje e ocorrerá para toda a eternidade. Já que falamos de Emmanuel por Chico Xavier, por que não citar a obra A Caminho da Luz? Nós podemos citar mais uma, Os Exilados de Capela, por Edgar Armon. Lá em estudando estes dois livros, perceberemos que milhares já saíram desse orbe, temporariamente. Sendo realocados para outros orbes, porque não tem mais condições de voltar para cá. Se não causariam, já chegam estes que estão causando as guerras, nas duas dimensões, material e espiritual. É um castigo para eles? Não. Poderiam voltar para a Terra, desde que esforcem-se para tanto. No amor, na caridade, na fraternidade, em estudar o que é útil para a sua ascensão espiritual. Por isso que eu indiquei essas duas obras, demonstrando que o intercâmbio de um orbe para outro, de constelações e sistemas solares, é natural. Vós sois deuses, vós podeis fazer tudo isso que eu fiz e muito mais, apequenou-se para que nós em espírito engrandecêssemos por meio das sucessivas encarnações. Volto na simplicidade e humildade, naquilo que nos compete executar, mas não sendo satisfeito, como eu disse há pouco, do que nós somos até hoje, porque somos centelhas divinas a favor, ou deveríamos estar sendo a favor do mundo dos mais necessitados. Quem cultiva orgulho terá que passar por situações difíceis, dolorosas ou constrangedoras, até aprender que seja, enfim, humilde. Não é fácil, não é de uma hora para outra. Felizes aqueles que conseguem aprender a ter humildade ainda nesta atual encarnação. Não é a posterior no futuro. O orgulhoso é muito impaciente, se irrita por coisas pequenas e não sabe reconhecer a providência divina em nada, porque pensa só em si mesmo e não no próximo. Quantos não estamos divisando que assim se portam ainda neste campo reencarnatório, não é, caríssimos? Jesus coloca sempre a humildade como condição essencial à felicidade futura. Mas como esse relógio passa rápido, Jesus do céu, algum trabalhador por gentileza pode desligar esse relógio? Não pode, nem irmão cantor. Então vamos buscar cumprir o nosso conteúdo. Acredito que até o pesado momento os espíritos estão nos ajudando a compreender este capítulo 7 de como devemos ser bem-aventurados na condição de espíritos. Não é verdade, irmão? É o que faz-nos a seres melhores para essa felicidade futura que haveremos de construir no nosso dia a dia, a cada milésimo do nosso dia. Não procureis, pois, o primeiro lugar na terra. Lógico que não, porque é passageiro, é transitório. Nem queira sobrepor-vos aos outros, se não quiserdes ser obrigado a descer. Foi à toa que indiquei essas duas obras de Edgar Armon e de Emmanuel. Não foi, né, caríssimos? Olha como as intuições sempre estão entrelaçadas com o que devemos aqui trabalhar, com as temáticas de títulos carro-chefe nas casas espíritas. Procurar, pelo contrário, mais humildade e sermos mais modestos, porque Deus saberá vos dar a cada um de nós mais elevado no céu experiência evolutiva de assim ou reencarnarmos em outros orbes, se nós os construirmos essa meritocracia, que não é o mundo que fala por nós, mas se nós, em nossa individualidade, também é à toa que eu disse, de baixo para cima e de dentro para fora. Sem humildade, ninguém conseguirá ser feliz em qualquer canto deste universo. Vou trazer uma frase muito conhecida por nós, atribuída a Francisco Cândido Xavier, mas caríssimos, não é do Chico essa frase, é do irmão que nasceu um ano após o meu nascimento, nesta última encarnação, lá em 1982, James R. Sherman, na obra intitulada Como Aceitar a Rejeição e Promover a Aceitação. Olha o que nos convida, nos sugestiona. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, é verdade, porque o que nós fizemos em outras roupagens carnais, feminino ou masculino, não podemos consertar com essas mesmas roupagens canais, porque já estamos em uma nova e presente experiência evolutiva, uma outra. Por isso que após a vírgula está o feixe da nossa felicidade para a eternidade. Vem nos afirmar, qualquer um de nós podemos começar agora a construirmos o que mesmo? Um novo fim. Acerca de tudo que aqui foi nos passado pelos amigos espirituais. Alguém tem dúvida de que possamos fazer, caríssimos, em nossa humildade e simplicidade? Se não termos dúvidas, o que faz com que não utilizemos essas ferramentas
tão imprescindíveis para a nossa ascensão. O nobre irmão cantou uma música aqui atribuída a Francisco de Assis, a Giovanni de Pietro de Bernardone, mas que na segunda-feira vai no programa Despertar da Consciência, no canal do Bem, e eu fiquei sabendo com o nobre Virálcio que na verdade não foi construída pelo próprio Francisco de Assis esta oração. Mas num trecho dela que nós muito ouvimos nas casas espíritas, vem nobre Giovanni de Pietro nos afirmar, convidando-nos para que sejamos os instrutores e os instrumentos da paz do mundo aos mais necessitados, onde quer que nós estejamos. Vamos ser então caríssimos a convite deste ser que esteve conosco em sua última encarnação lá no século XI. Lembro que eu disse que eu mostraria no penúltimo slide o convite de seres que desde há 2000 anos atrás a outros nestes últimos séculos tanto materializaram de ferramentas para que nós pudéssemos as utilizá-las em nosso próprio benefício. Mas volta aquilo que eu falei no início também. Nem o Davis, nem os nossos mentores, nem o mundo pode fazer por nós para a nossa ascensão espiritual e moral e também intelectualidade. Somos nós mesmos, esforçando-nos para melhorarmos a cada dia que passa, reconhecendo-nos pequenos, mas que um dia atingiremos mundos celestes e divinos. Vamos assim acelerar o nosso processo com este convite consciencial que todos esses seres nos fazem até o momento. Se alguém aqui não conhecer algum deles, levanta a mão que eu traço aqui o nome de cada um deles que eles tiveram aí em suas últimas encarnações. Fica o convite, tá bom, caríssimos? Então, neste último slide, praticamente, deste capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, das bem-aventuranças do Sermão do Monte, de ferramentas que devemos as construir para que sejamos, sim, pobres de espírito, apequenando-nos para que um dia possamos nos engrandecer como o Meio Rabi assim o fez há pouco mais de 2000 anos atrás. Ele disse que estaria conosco até o final dos tempos, e está. Sabemos que estamos em um momento de separação do joio do trigo, e estamos nos finais de tempo. Assim sendo, o que nós queremos para nós? Ponto de interrogação que eu convido-nos para que assim levemos para os nossos mares, tá bom, caríssimos? Assim sendo, como bem disse o irmão, convidá-los para que se inscreva no meu canal, aí praticamente desde fevereiro de 2024 até hoje, mais de 300 exposições, com a ajuda dos amigos espirituais, e assim, construamos compartilhando algo que seja útil para o nosso semelhante, algo que faça com que ele desperte, porque quantos desses pouco mais de 8 bilhões caríssimos não estão ainda minimamente despertos, como nós estamos tendo a oportunidade de nos ser ao adentrarmos aqui no Fraternidade de Luz? Quantos que nem ainda entendem-se como espíritos imortais, que estão ocupando um corpo físico de tantos outros que já ocuparam e tantos outros que haverão ainda de ocupar para a eternidade, até que atinja, como eu disse também, a perfeição relativa à condição de criatura. Vamos assim dar-nos as mãos espirituais e façamos que este momento que ficou registrado, como tantos outros mais, no registro acástico do universo, um dia voltaremos a revê-lo. E digamos às nossas consciências, naquele momento, esforçava-me para ser melhor. Será que o fui nos dias posteriores? É um grande convite deste tema e de tudo que aqui estes pontos nos convidaram a assim trabalharmos no nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Uma pergunta: o irmão cantor vai voltar a cantar aqui ou na sequência são os passos? Ou as duas situações concomitantemente? Eu vou tocar e eu tenho as peças. Então bacana. Né? Maravilha. Então, gratidão a todos vós, caríssimos irmãos e irmãs, vós os encarnados e os seus mentores que estão aqui também, pela presença, aos vossos filhos desta atual encarnação que estão na evangelização infantil, que possamos ter um ótimo resto de domingo, um ótimo início de semana, até uma próxima oportunidade, assim sendo, já nessas palavras fazendo como uma vibração dessa nossa alegria de estarmos atualmente reencarnados, convidarei o irmão então para que possa retornar aqui e engrandecer ainda mais os nossos corações espirituais de boas canções. Que assim seja, graças a Deus.